Olá, sou a Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico da Diretoria da Região de Mauá. Sejam todos muito bem-vindos ao percurso formativo de Ciências Humanas no contexto do Currículo Paulista. Esperamos que todos os professores possam aproveitar muito bem esse percurso formativo que tem por objetivo melhorar a aprendizagem dos nossos alunos na área de ciências humanas. Desejo a todos um bom percurso formativo. Olá, professores, professoras, sejam todos bem-vindos ao percurso formativo Ciências Humanas no contexto do Currículo Paulista. Eu me chamo Danilo, sou PEC de História e Sociologia e estarei com vocês ao longo deste percurso que tem por objetivo proporcionar a todos nós a reflexão da nossa prática pedagógica ao longo dos 3 segmentos ofertados pela rede. Nessa primeira aula, iremos conversar um pouco a respeito de como se dará a construção desse percurso formativo para que todos possam ter o amplo entendimento das aulas que serão disponibilizadas através da plataforma. Então, para essa primeira aula, nós vamos conhecer um pouco a estrutura do percurso formativo, como se dará o funcionamento das aulas e também conhecer um pouco a equipe que está por trás desse percurso formativo. Nosso percurso formativo tem aí eu, PEC Danilo, que sou da área de Ciências Humanas, mais especificamente da disciplina de História e Sociologia. Sou licenciado em Ciências Sociais e também em História. Possuo uma pós-graduação em Políticas Públicas e Projetos Sociais e estou também me graduando agora em Pedagogia. Junto comigo, nós também teremos a PEC Ana Luísa, que também é da área de Ciências Humanas, mais especificamente da área de Geografia. Ana Luísa é licenciada em Geografia e possui uma pós-graduação em Psicopedagogia. Além de nós dois da área de Ciências Humanas, também temos, apoiando a elaboração do percurso, o PEC Renan, da área de Tecnologia e Inovação. Renan prestou todo o apoio com a elaboração da parte burocrática do percurso, além de contribuir também para a pauta formativa, tendo em mente que o Renan também é da área de Ciências Humanas. Temos também o apoio da Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico, com quem vocês tiveram o primeiro contato aqui no percurso formativo, que fez a nossa fala de abertura institucional. E também temos o apoio da PEC Mariângela, também na área de Tecnologia e Inovação, que presta todo o apoio aqui para a gente durante as gravações no estúdio CMSP. E aí, pensando um pouco agora a respeito do que é esse percurso formativo, como que ele surgiu, por que ele surgiu, vocês devem acompanhar nas unidades escolares que nós do Núcleo Pedagógico fazemos um acompanhamento mensal de todas as unidades escolares da diretoria de ensino. E parte dessas visitas, a ideia do percurso formativo. Muito comum das visitas que nós realizamos, os CGPs, os COIs, diretores, até mesmo os professores, ressaltarem a importância de termos uma formação específica da área do conhecimento. Então, tomando por base essa demanda que parte da própria unidade escolar e também pensando um pouco a respeito dos resultados da prova paulista do primeiro bimestre, nós da equipe de Ciências Humanas, em conjunto com o Núcleo Pedagógico, partimos aí para a elaboração deste percurso. O objetivo, como já dito anteriormente, é proporcionar a reflexão a respeito do currículo de Ciências Humanas nos 3 segmentos, ressaltando a importância dessas disciplinas: História, Geografia, Filosofia, Sociologia e os itinerários formativos da área de Ciências Humanas na formação dos nossos estudantes, visando aí sempre a formação integral, como prevê a LDB. Então, antes de darmos início propriamente à explicação da estrutura do nosso percurso e das aulas, eu gostaria de chamar a atenção para todos vocês que estão inscritos, para, caso não tenham lido ainda o regulamento completo, a leitura deste é de fundamental importância. Vocês podem ter acesso através deste QR Code que está disponível no PPT. No ato da inscrição, através do formulário, vocês também tinham acesso a esse regulamento. Mas, de qualquer modo, eu separei 4 tópicos muito importantes para darmos prosseguimento aí na nossa formação. O primeiro tópico é o 1.7 e ele nos diz o seguinte:
Conforme previsto no regulamento, ao final do percurso será aplicada uma avaliação eliminatória para a obtenção do atestado de participação. O que significa isso, professor? Que ao final da 10ª aula, que é quando será encerrado o nosso percurso, será disponibilizada uma avaliação para verificarmos a participação de todos vocês ao longo do percurso. O atestado de participação ele só é liberado para aqueles que responderem à avaliação final para fins de avaliação de frequência, para podermos atestarmos a participação de vocês. Ainda a respeito do atestado de participação, é importante ficar muito claro para todos que se trata de um atestado e não um certificado. Então é importante que todos tenham claro que este não é válido para a evolução funcional, é apenas um atestado de participação do percurso. Um outro ponto importante é o 3.2 que nos diz: as atividades serão postadas ou em formato de vídeo ou de textos com leituras complementares e sugestões, que é o que já está acontecendo agora. Vocês estão tendo contato com o nosso percurso formativo através do vídeo, através aqui dos PPTs. É importante ressaltar também que ao final de todas as aulas teóricas do nosso percurso formativo, vocês terão acesso às referências bibliográficas utilizadas por nós durante a elaboração das aulas. Deste modo, vocês conseguem ter acesso a artigos, PDFs, livros, vídeos que foram utilizados para que nós pudéssemos construir este percurso e assim também possibilitar a vocês o aprofundamento daquilo que está sendo trabalhado ao longo das aulas. O item 4.1 nos diz: os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será objeto de edital ou aviso a ser publicado. De maneira geral, o item 4.1 nos diz que este edital pode ainda sofrer alterações. Entretanto, caso ocorram eventuais alterações, vocês serão notificados destas. O item 4.3 é fundamental para que nós tenhamos um prosseguimento tranquilo do nosso percurso. Qualquer violação aos direitos humanos ou à legislação vigente acarretará a eliminação do cursista do percurso e a todas as providências legais cabíveis. Então é importante que todos tenhamos aí um percurso tranquilo, para que ao final das nossas 10 aulas todos tenhamos uma formação tranquila e todos saiam satisfeitos daquilo que nos propusemos a realizar. Ao final do curso, como já dito anteriormente, ao final do percurso, como já dito anteriormente, vocês receberão um atestado de participação. Como já foi dito, o atestado não é válido para a evolução funcional e vocês receberão esse atestado somente por e-mail. Então é muito importante que aquele e-mail que vocês informaram no ato da inscrição de vocês seja um e-mail correto, vocês tenham acesso, seja um e-mail válido. Caso seja algum e-mail que você não consiga mais acesso, alguma questão do tipo, ao final do percurso, a gente pede para que vocês entrem em contato, o CGP, o COI da escola, entrem em contato com nós no núcleo, comigo ou com a Ana Luísa, para que a gente possa fazer um encaminhamento desse atestado de maneira correta para todos os nossos cursistas. E aí, pensando um pouquinho a respeito deste percurso, de onde que ele veio, quais foram as temáticas, o primeiro ponto que nós gostaríamos de fazer é agradecer as mais de 300 respostas que nós tivemos no primeiro formulário. Foram 306 professores que responderam o formulário de levantamento de demandas. Então eu queria agradecer as unidades escolares, os gestores, diretores, COIs, CGPs, professores, todos que se empenharam nas respostas destes formulários. Agradecer também a equipe do núcleo pedagógico que colaborou com a divulgação deste nas unidades escolares. E aí eu queria que nós pensássemos um pouco a respeito dessas respostas. O formulário, como vocês se lembram, ele trazia algumas questões e dentre essas questões nós tínhamos a nossa principal pergunta: qual é a principal dificuldade pedagógica encontrada por você durante as aulas? Então nós demos algumas opções, tem ali o uso do currículo, o uso das habilidades, adaptação curricular, integração curricular e tinha também o campo outros. Vocês podem ver aí no slide que aquela parte do gráfico de pizza que está mais segmentado corresponde às respostas
outros, onde vocês puderam ali comentar outras coisas que não estivessem dentro das opções. Entretanto, dentre dessas opções, tivemos algumas que mais se destacaram. Então, nós podemos ver ali 19% dos docentes responderam contextualização do conteúdo com a realidade do estudante como ponto de dificuldade. 16,3% integração curricular do novo ensino médio. 15% adaptação curricular. 9,2% o uso das habilidades. Além disso, tivemos outras respostas que se encaixaram naquele campo outros, né? Então tivemos algumas respostas do tipo a linguagem do caderno dos alunos, estudantes não alfabéticos, diferentes tipos de estudantes, problemas de comportamento que direciona a manter a concentração dos estudantes durante a prática pedagógica. Então foi através desta pergunta, deste formulário, que nós elaboramos os tópicos que iríamos trabalhar ao longo do percurso formativo. E dentro desses tópicos, separamos o percurso em 10 aulas. Primeira aula é essa, que é a nossa aula de introdução. Ela é uma aula menor, uma aula mais curta, porque é justamente para que nós possamos entender como que funciona aí o nosso percurso formativo. Na próxima aula, nós trataremos especificamente sobre o uso de habilidades e competências. Então, essas habilidades e competências serão explanadas desde o que são essas habilidades, a parte teórica mesmo, o que diz a BNCC, o que diz o currículo paulista e como que essas habilidades são trabalhadas nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio e nos itinerários formativos. Então teremos aí uma explanação geral de como que essas habilidades se apresentam para nós. A Ana Luísa irá acompanhar vocês durante a aula 3, que irá trabalhar o currículo paulista nos 3 segmentos. Ao longo dessa aula, a Ana Luísa irá trabalhar o conceito de currículo, abordando aí desde a legislação de onde esse currículo surge. Então vamos fazer uma linha do tempo histórica mesmo, falando de Constituição, LDB, BNCC, currículo paulista, até chegarmos nos próprios currículos mesmo, o currículo dos anos iniciais, dos anos finais do médio e do novo ensino médio, abordando aí a especificidade das áreas das ciências humanas e sociais aplicadas dentro desses 3 currículos, ressaltando novamente a importância das disciplinas nesses segmentos. Na aula 4, eu retorno com vocês conversando sobre a abordagem interdisciplinar, focando especificamente aí nos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Nessa aula de abordagem interdisciplinar não falaremos sobre novo ensino médio. Então na aula 4 teremos uma conversa a respeito da teoria mesmo do que é uma abordagem interdisciplinar e vamos pegar exemplos dentro do currículo de História, Geografia, Filosofia e Sociologia que trazem essa abordagem para nós. Na aula 5, eu continuo com vocês, dessa vez falando especificamente sobre novo ensino médio e a integração curricular. Como que essa integração curricular acontece dentro do mapa do novo ensino médio, que nós sabemos que é uma etapa muito desafiadora para todos os docentes da rede. Na aula 6, teremos novamente a Ana Luísa. Dessa vez ela irá conversar com vocês a respeito de adaptação curricular, que nós sabemos que também é um ponto de dificuldade de toda a nossa rede. É realmente um assunto muito complicado. Então a Ana Luísa irá trabalhar com vocês essa adaptação curricular voltada especificamente para a área de ciências humanas, nos 3 segmentos e também trazendo exemplos práticos de como isso pode acontecer dentro da nossa sala de aula. Na aula 7, irei trabalhar com vocês o conceito de metodologias. E aí nessa aula 7 teremos 2 momentos. Iremos falar sobre metodologias ativas, que foi muito falada no último ano, sobretudo com a chegada do novo ensino médio. Importante também ressaltar que as metodologias ativas também existem no currículo em ação, não só no mapa. Mas além de falarmos sobre metodologias ativas, também iremos conversar a respeito das metodologias específicas da área de ciências humanas. Então falaremos aí sobre olhar sociológico, por exemplo, conversaremos um pouco sobre história das mentalidades, um pouco do olhar do historiador, a que se propõe, a história no ensino fundamental e no ensino médio. Então trabalharemos aí
as metodologias específicas das ciências humanas e as metodologias ativas, para que tenhamos aí uma abordagem completa dentro dos nossos componentes curriculares. Na aula 8, a Ana Luísa trabalhará como contextualizar o currículo com a nossa realidade, que foi uma demanda bem pedida por vocês no nosso formulário anterior, e nós sabemos que o currículo é pautado em uma legislação, portanto ele deve ser seguido, ao mesmo tempo que esse currículo precisa ser adaptado à realidade dos nossos estudantes. E a grande questão que nós temos é: cada sala é uma sala e cada estudante é um estudante. E isso às vezes se torna um fator de dificuldade para nós. Sendo assim, a Ana Luísa, na aula 8, irá conversar com vocês a respeito dessa contextualização. Aula 9, teremos aí novamente a Ana Luísa conversando sobre avaliação formativa, pensando aí em todo esse percurso que nós iremos realizar. Não faria sentido nós conversarmos sobre interdisciplinaridade, metodologias ativas, adaptação curricular, uma série de questões, e na hora de avaliarmos os nossos estudantes, utilizarmos a mesma metodologia de avaliação que sempre foi usada desde a época de 70, por exemplo. Se as nossas metodologias são renovadas, se o nosso jeito de dar aula é renovado, a nossa maneira de avaliar também tem que ser. É aquela relação entre teoria e prática. Tem que tudo estar alinhado. E a aula 9, que vai falar sobre a avaliação formativa, é justamente sobre isso. E por fim, na aula 10, teremos o encerramento e as boas práticas. Como assim boas práticas? Vocês devem se recordar que na última pergunta do formulário, nós questionamos a vocês se vocês costumavam trabalhar com projetos. E aí nós tivemos muitas respostas. Estamos agora, Ana Luísa e eu, lendo todos esses projetos com calma, selecionando alguns desses projetos, e então nós entraremos em contato com as unidades escolares, mais especificamente para termos contato com vocês docentes, para verificar a possibilidade de vocês compartilharem essa boa prática conosco. Muito importante ressaltarmos tudo de bom que acontece dentro da nossa rede também, para não termos sempre aquele olhar para o errado, para o problema, e esquecermos que, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, temos muitas práticas bacanas acontecendo, muita coisa boa que vocês enviaram para nós. E nós temos prova disso com o formulário que vocês responderam. Tem bastante projeto interessante e seria muito legal para nós que vocês, professores, pudessem compartilhar isso conosco. Então, nas próximas semanas, aí, Ana Luísa e eu entraremos em contato com as escolas, selecionando alguns projetos, para caso você, professor, tenha interesse em compartilhar com a rede, ficaríamos muito felizes em poder contar com a participação de vocês. E aí, por fim, queria apresentar o cronograma para vocês. Então, essa é a nossa primeira aula de introdução. Como eu falei, seria uma aula bem curtinha. Está indo ao ar no dia 24. E aí nós temos a previsão de uma aula semanal. O curso está previsto para terminar no dia 26/6. Claro que esse cronograma pode ocorrer alterações, está ali até no cantinho ali, né, sujeito a alterações. Tudo vai depender das demandas pedagógicas, de como o cronograma que a gente for recebendo da IFAP, da SEDUC for acontecendo. Mas é importante ressaltar que essas aulas, elas ficam disponibilizadas aqui na plataforma. Vocês podem acompanhá-la de maneira assíncrona. A nossa previsão é de todas essas aulas irem ao ar no período da manhã, conforme essas datas do cronograma. Caso tenha alguma alteração de data, a gente avisa todo mundo, para todo mundo ficar ciente de como as coisas estão acontecendo. Outro ponto importante que eu queria ressaltar com vocês, que hoje, dia 24, essa aula está indo ao ar e o percurso ainda está com as inscrições abertas. As inscrições do percurso se encerram só no dia 30. Então eu queria pedir aí a colaboração de todos vocês docentes que já estão inscritos no percurso, para divulgarem para os colegas da escola, chamarem os docentes a participarem. É um curso focado na área de ciências humanas, mas também os outros professores podem participar, porque trataremos de temas aí às vezes que podem se encaixar em outras áreas, assim como também o curso é focado para vocês, docentes regentes dos anos iniciais. Sabemos que temos aí aula de História e Geografia nos anos iniciais,
é uma situação bem difícil para as crianças, é um material diferente, né, do de português e matemática, então demanda aí um olhar diferenciado. Queria então pedir novamente a colaboração para todos vocês divulgarem para os colegas de área, divulgarem para os professores interessados a inscrição até o dia 30 do nosso percurso formativo. Queria agradecer novamente a inscrição de todos vocês que já estão aqui conosco no percurso. Queria desejar a todos um ótimo percurso formativo, que todos tenham um excelente proveito daquilo que vai ser trabalhado ao longo destas 10 aulas, e eu encontro vocês na nossa próxima aula, que tratará sobre habilidades e competências. Obrigado e até a próxima.